graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, Pai. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa coragem, é a nossa paz, a nossa alegria. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração e também o nosso pedido, Pai. Fica sempre conosco. Nós precisamos da Tua presença e do Teu agir para nós e para todas as pessoas que forem alcançadas por esse tempo. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Nós estamos lembrando de pedir que vocês se inscrevam para que o nosso canal seja mais conhecido e tenha mais facilidades. E também depois falem o like, né? Gostei ou não gostei. Nós estamos nos profetas menores, mas vamos lembrar que nós já estamos desde Gênesis, desde a criação, e temos caminhado com Abraão, a chamada de Abraão, o tempo no Egito da escravidão, depois os reis, né? O reino único dos 3 reis, Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido. Os profetas, a maioria, é do tempo do reino dividido. Mas nós já estamos também estudando Daniel e Ezequiel, já estudamos, que já é o tempo do cativeiro. Eles já estão no tempo do cativeiro. E Sofonias é antes do cativeiro, eles não estão em ordem cronológica. Ele é antes do cativeiro. Sofonias quer dizer Jeová esconde. Jeová esconde. Provavelmente, Sofonias era um príncipe de Judá, descendente do rei Ezequias. E o ministério de Sofonias começou nos primeiros tempos de Josias. Também em data 50 anos depois que Naum fez a profecia sobre Nínive. Então, Josias, ele era descendente de Ezequias, que foi um rei muito bom, houve um avivamento no tempo dele. O filho dele, Manassés, o pior rei de Judá, longo reinado, mas depois ele é restaurado. O Manassés é uma história muito interessante. E Amon, filho de Manassés, que teve um reinado muito curto. E filho de Amon, Josias, que começou a reinar com 8 anos. Então, quando Josias chega, havia um horror à situação social. Era injustiça social, corrupção moral, frieza espiritual. Grandes fortunas, muitos ricos e muitos pobres, os ricos explorando o suor dos pobres. E quando ele fez 16 anos, ele buscou a Deus e houve um avivamento no reino de Judá. Josias, com 16 anos. E esse avivamento foi profetizado no tempo de Jeroboão, quando o reino foi dividido. No capítulo 1 Reis 13, versículo 1 até o 6. O profeta falou que haveria de vir um rei chamado Josias, descendente de Davi, que destruiria os altares, as imagens idólatras de Baal. Então agora está acontecendo essa profecia que foi feita há muito tempo. Então Josias começa esse avivamento e é em todo Israel, as 12 tribos. Dizem os estudiosos que Sofonias encorajou Josias, porque a mensagem deles era a mesma. Arrependimento por causa da corrupção, justiça. Então houve o profeta ajudando o rei. E Sofonias apresenta Deus em 2 facetas. Um Deus amoroso, que está no capítulo 3, 17, e muitas vezes vai aparecer no livro o amor de Deus, mas um Deus também severo, no capítulo 1, versículo 17. E Sofonias predisse também a condenação
e a destruição de Nínive. Sofonias foi contemporâneo de Jeremias e Miqueias. O livro Sofonias é um conteúdo amedrontador. É triste, é difícil, porque são denúncias, ameaças terríveis e ira de Deus. Mas um escritor inglês, ele escreveu assim: a punição e o castigo são o semblante mais grave do amor. Que Deus, para mostrar o amor dele, tinha que disciplinar, tinha que punir. E ele deu sempre oportunidades para que ele se voltasse, para que a mão dele não precisasse pesar. E a gente lembra que lá em Hebreus fala, o Senhor corrige a quem ama. Ele açoita a todo filho que vem a ele, que ele adota. Está em Hebreus 12:6. E a punição, o castigo, a disciplina produz o quê? Vantagens futuras, maturidade. Isso aí vai fazer com que a pessoa cresça. Quantas vezes nós sofremos alguma coisa e saímos mais crentes, mais tementes a Deus, mais obedientes. E Sofonias, ele vai mostrar no livro dele, o livro é triste, é muita a ira de Deus, a condenação, mas há os itens que Sofonias traz para a gente estudar e se consolar. Ele diz assim: um remanescente fiel vai ser libertado do cativeiro e vai voltar. Deus colocou no coração dele que tudo isso ia passar e eles voltariam. Segundo, os pagãos se converterão. Todas essas nações pagãs, vai ter gente que se converte ali. E outra coisa também, eles achavam que a adoração tinha que ser em Jerusalém. Os samaritanos tinha que ser no Monte Gerizim. E Deus vai dizer que ele vai ser adorado no mundo todo. Não precisa ir todo mundo para Jerusalém nem para Samaria, porque Deus é onipresente, ele estaria em todos os lugares e seria adorado por aqueles que se arrependessem. Então, o livro de Sofonias tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele começa com uma proclamação do julgamento universal. Deus fala: eu consumirei todas as coisas, os homens e os animais. Já houve no dilúvio uma parte disso aí, uma destruição de tudo, só ficou a família de Noé. Mas vai haver no final da história essa destruição. Mas aí no capítulo 1 ainda, Sofonias particulariza a condenação, o julgamento para Judá e Jerusalém. E quais são os pecados que são denunciados? Que o povo de Deus estava caindo nessa espiritualidade errada, nessa desobediência. O primeiro pecado que Sofonias denuncia é a idolatria. Nós já vimos, eles adoravam Baal, achavam que era o deus da fertilidade, e faziam altares e sacrifícios. Então essa idolatria Deus não tolera, é abominação ao Senhor, porque Ele nos criou, Ele nos salva e Ele é o nosso Deus. Então a idolatria, aquilo feria o coração de Deus. O sincretismo. O que é o sincretismo? Essa mistura. Eles misturavam a adoração de Deus com a adoração de Baal. Eu achei interessante um pastor que eu ouvi esses dias, que diz, tem gente que fala: eu creio em Deus, eu espero em Deus. Aí vai consultar o horóscopo, porque depende do horóscopo. Então, esse sincretismo, quando você mistura duas religiões, duas crenças, era o que estava acontecendo com Judá. E a indiferença religiosa. Uns deixaram de seguir a Deus, outros não queriam buscar a Deus. E uma parte nem se interessava de perguntar por Deus. Se esqueceram. Aquele povo que foi tão amado, tão protegido, esquecido de Deus.
Aí então, Sofonias fala do dia do Senhor. É muito interessante. Só Sofonias, ele fala 7 vezes o dia do Senhor. É um dia especial, um período que Deus vai agir de um modo especial. Mas, geralmente, é um período de grande tribulação. Mas ele diz assim, está perto. É um período amargo, de indignação, de angústia, de alvoroço, de desolação, de escuridade, densas trevas. E Deus fala assim, eu castigarei as autoridades, os príncipes, castigarei aqueles que falam assim, o Senhor não vai fazer nada. Ele nem salva e nem castiga. E Deus fala, eu castigarei todos esses que não estão obedecendo à lei, que estão na idolatria, no sincretismo e na indiferença. Nem seu ouro, nem sua prata poderão salvá-los, disse Deus. Esse está no capítulo 1. No capítulo 2 é um apelo urgente às nações. Sofonias convida as nações a se humilharem e se arrependerem, a buscar a justiça e a mansidão. E ele fala assim, Deus manda o recado, se vocês se voltarem, poderão ser salvos, poderão ser escondidos pela minha graça, escondidos no dia do Senhor. E Sofonias apresenta ameaças contra 5 nações pagãs. A ira do Senhor vai cair sobre essas nações. É a Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e a Síria. O pecado delas qual é? Orgulho, a soberba e a zombaria contra o povo de Deus. Aí então ele vai especificando, fala da Filistia. A Filistia tinha 4 cidades, ali no litoral do mar Mediterrâneo. Cidades ricas, cidades de comércio, mas ele diz assim, o que vai acontecer nessas cidades? É Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom. Vão virar pastagens, toda aquela riqueza vai desaparecer. Vai ser um refúgio para os pastores, vai ser casa de currais para os rebanhos. Mas ele diz assim, esse lugar da Filistia, quem vai pertencer? Pertencerá aos restantes da casa de Judá. Eles apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas. É o que vai acontecer, então, com a Filistia. E, então, Sofonias abre um parênteses, porque o Senhor vai mudar a sorte de Judá. Por isso, agora eles vão conquistar aquelas terras que são da Filistia. Ele fala que os inimigos próximos, esses aí, o juízo já se cumpriu naqueles dias, mas tem os inimigos espalhados. O juízo ainda aguarda o cumprimento. Aí ele volta para as nações vizinhas que Deus está mandando avisar. É Moabe e Amon, descendentes de Ló. Nós já estudamos isso aí. Sempre inimigos de Israel. A soberba, escarneceram do meu povo, gabaram contra o seu território. E Deus fala assim, eles vão ser igual Sodoma e Gomorra. Um campo de urtigas, poços de sal e uma assolação perpétua. Seus deuses serão aniquilados. E o remanescente, o restante, quem é o remanescente e o restante? Aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que estão guardando no coração a mensagem do profeta, esses vão voltar. E Deus fala, eles vão possuir, vão saquear e possuir as terras que nesse tempo pertenciam à Filistia. A faixa de Gaza está lá. E ele fala que os ídolos dos pagãos serão quebrados. E os pagãos acabarão
adorando o Senhor, seu Deus, o Senhor Deus dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no seu próprio país. Deus é onipresente, Ele estaria em todos os lugares. Aqueles que ouvirem a mensagem, que atenderem, que se tornarem fiéis a Deus, esses vão, então, adorar a Deus. Não precisa ir para Jerusalém e nem para o Monte Gerizim, em Samaria. Outra nação também que Sofonias traz a mensagem é a Etiópia, é o Egito. Ele só diz assim: será passada a espada. E a última nação que aparece nesse capítulo é a Síria. A Síria, nós estudamos tanto o Naum contra Nínive e o que aconteceu. Então, o Sofonias também traz uma mensagem contra Nínive. É aquela cidade alegre, confiante, rica, né? Mas o que vai acontecer? Haver uma desolação. Vai ser pousada de animais. Nós vimos quando ela caiu, naquele dia da enchente, que a Babilônia tomou posse. Então, era Nabucodonosor que nós estudamos, e agora vem os persas, os Xerxes, o Ciro, Dario. Então, Deus mandando a mensagem para as nações. Deus diz, para que o povo dele soubesse, ele vai cobrar do povo dele, mas também vai cobrar de todos os povos, porque Deus é o Senhor do universo. E o capítulo 3 apresenta um Israel restaurado. Tem uma introdução e depois, então, ele fala, agora vem o consolo, aquilo que o profeta sempre fala. A denúncia, o pecado, o castigo, o arrependimento e o consolo. Sempre há um caminho, há uma oferta. Então, ele denuncia a dureza espiritual, a corrupção dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, do povo. Todos eles eram corruptos, mas não aceitam a disciplina, não querem saber da lei de Deus, não se aproximam de Deus. E Sofonias diz, Deus é justo, ele não comete iniquidades. Diariamente ele manifesta a justiça dele, mas não tinha resultado. Deus, eu exterminei nações, corrigi e não se converteram, continuam na mesma. E Deus diz assim, certamente eles vão ver essas coisas e vão me temer, mas eles não aceitaram. Então Deus está anunciando a condenação. Serão destruídos, porque eles não se voltaram para mim. Então o profeta conclui o capítulo, ele vai falar, Deus vai reunir todas as nações, vai castigar, vai destruir, mas vai juntar os que aceitarem, que vão vir espalhados de todos os lugares, o povo que agora é povo de Deus. E vão trazer ofertas, o povo sempre traz ofertas. Os orgulhosos e vaidosos vão desaparecer. Eu deixarei em Jerusalém um povo humilde e manso, ajuizado, que confia em mim. Então é uma promessa maravilhosa no final do livro de Sofonias. Restauração de Israel, situação feliz do povo de Deus nos últimos dias. O remanescente voltará, humilde, confiante e exultante, com suas ofertas. Sião será uma alegria e uma bênção entre as nações. Lembro? Foi a promessa feita para Abraão, lá no começo. Você vai ser uma bênção, todas as nações serão abençoadas pela sua família. Jesus é da família de Abraão. O remanescente, Sofonias está dizendo, o remanescente vai para o cativeiro, mas vai voltar e vai se alegrar em Sião. Voltarão do cativeiro e adorarão a Deus. E Deus diz assim para eles, que ali estarão aqueles que confiam em Deus. Não mentirão, não enganarão,
serão seguros, sem medo, comida à vontade, fartura e abundância. Vale a pena vocês lerem a oração, o hino que Sofonias faz no capítulo 3, terminando o livro dele. A promessa de Deus. Há o pecado, há necessidade de arrependimento, mas há uma oferta, uma oportunidade. Os que se arrependerem, a Bíblia diz, os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus, Ele quer perdoar. Ele quer trazer de volta o seu povo. E essa promessa que o Sofonias traz, e todo profeta traz. Condena, é o juízo, é o julgamento, mas a promessa de Deus, um Deus que quer nos salvar, um Deus que ofereceu o próprio Filho para cobrir o nosso pecado, para mostrar o amor que Ele tem por nós e para nos levar para os braços dele. Vamos ser obedientes, vamos estar atentos e ver o que Deus quer. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E muita gente tem sido salva só de ler a palavra. É um desafio para todos nós. Que Deus nos abençoe.